Olá, gente, bom dia. Vamos começar nossa aulinha, tá? Estou no capítulo 2 do livro de vocês. A gente vai fazer metade do capítulo. Esse capítulo nós vamos falar sobre a evolução das espécies, segundo dois cientistas principais, primeiro Lamarck e depois Darwin. Primeiro nós temos que entender que as ideias de Lamarck elas são elas são menos aceitas do que as ideias de Darwin, mas elas não são erradas. Eu vou explicar tintim por tintim. Mas vamos por partes. Página 16, lá em cima, as contribuições de Lamarck e Darwin para a ciência. Todas as espécies existentes no mundo passaram por grandes mudanças ambientais e apresentam características que possivelmente determinaram variações na sua aparência. Por outro lado, muitas espécies que não existem mais desapareceram por conta do avanço humano no seu habitat original e as pressões ambientais. Um grande exemplo de resistência é a espécie Ficus bengaliensis, ilustrado na imagem abaixo. Essa figueira indiana encontrada no Jardim Botânico da Índia é considerada a árvore mais larga do planeta, graças às suas raízes que mantêm ela em pé até hoje, depois de passar por fortes ciclones no século XIX. Por tudo isso, ela é chamada da árvore da resiliência, porque ela se mantém em pezinho, tá? Expondo as ideias. Primeiro pontinho. Observe a imagem acima e responda. Qual sua teoria sobre a sobrevivência dessa espécie? Sua teoria, você pode botar o que você quiser. Mas a minha teoria que eu formulei você pode botar igual, você pode botar diferente, você pode botar qualquer coisa que faça sentido. As raízes aéreas atuaram como suporte para suportar os ventos fortes, por isso que ela sobreviveu até a ciclones, tá? O que parece ser tronco dessa árvore aí menor, que está focando bem na imagem, é uma raiz aérea, tá? Esses troncozinhos saindo do chão para cima da árvore é uma raiz, não é tronco. O único tronco é aquele grosso que está lá atrás, dentro da cerca. Aquilo lá é tronco. Os outros que estão saindo aqui menorzinhos, mais finos, são raízes. Isso acontece no manguezal também. Não existem só raízes embaixo da terra, no solo. Existem raízes que ficam embaixo da terra, existem raízes que ficam na água e existem raízes que ficam no ar também. Segundo quadradinho. As condições ambientais podem ter influenciado em alguma característica desse exemplar? Justifique sua resposta. Sim, pode ter influenciado sim. Essa não tem a resposta aqui não. Foi influenciado sim, e uma possível influência o solo pobre em oxigênio pode ter influenciado para as raízes subirem. Então, como o solo não tem grandes quantidades de oxigênio, as raízes precisaram captar esse oxigênio de alguma outra forma. Por isso, elas saíram do solo e começaram a subir. E além de captar oxigênio do ar, a raiz também deu suporte para a planta, de acordo com o pontinho de cima. Terceiro pontinho. Será que no decorrer desses anos essa planta pode ter evoluído? Aqui você pode botar tanto que sim quanto que não, depende da sua opinião. E eu, fazendo minha resposta, botei que sim, pois a espécie passou por várias pressões ambientais e sobreviveu se adaptando e mantendo a continuidade da espécie. Então, a espécie ela sobreviveu a ciclones, sobreviveu à falta de oxigênio do solo e continua mantendo a espécie. Então, sim, ocorreu a evolução da espécie. Tá? Página 17 agora. As espécies se transmutam, evidências para a evolução dos seres vivos. Ele bota uns nomes estranhos no livro. Ao longo do tempo, foram formuladas várias teorias sobre a origem e o desenvolvimento das espécies e sua relação com o meio que as circunda. Naturalistas e cientistas desenvolviam suas hipóteses a partir de observações do mundo que criavam teorias que passavam a explicar a origem das espécies. Teorias essas que variam de um determinado período até que outra fosse formulada e aceita. Então, o que eles faziam? Eles faziam uma teoria até que vinha outra teoria e refutava a de antes e era mais aceita. Assim que eles faziam. Naturalistas e cientistas eram os antigos biólogos, tá? Cientistas continuaram sendo chamados de cientistas até hoje. Já naturalistas mudou o nome para biólogos, que no caso é a minha profissão. Eu sou um biólogo, só que eu sou professor. Eu sou um biólogo especializado em dar aula. Então, existem outros diversos tipos de biólogos, tá? São, acho que 80 e poucas especializações que você pode ter sendo um biólogo. Mas a minha que eu escolhi é sendo professor, sendo um biólogo professor. Então, o que acontece? Nós, dessa profissão, formulamos teorias para explicar o porquê que aquela espécie estava ali.
mais especificamente os biólogos evolucionistas, que no caso existem hoje em dia. Nessa época que nós estamos falando ainda eram naturalistas. Aqui é século XVII, século XVIII, por aí. Os anos, 1700, 1800. Se adotarmos apenas a perspectiva científica, encontramos várias leis escritas por estudiosos da natureza capazes de explicar todos os processos naturais. Porém, você já considerou que também existem visões ideológicas que podem explicar os processos da origem da vida? Aqui, quando ele fala em visões ideológicas, ele sai dos fatos científicos e entra na religião, daquele assunto que eu já falei com vocês. Número 1. Como você descreve a origem do universo? Nós já estudamos, inclusive, a origem do universo. Estudamos Big Bang, estudamos criacionismo e eu não lembro se estudamos a panspermia, mas eu vou explicar. Se você botar aqui como resposta Big Bang, espero que você se lembre o que é o Big Bang, né? Que ocorreu uma grande explosão e a vida começou a surgir de pequenas partículas, de átomos, os átomos foram se recombinando em moléculas se recombinando, foram acontecendo a evolução dessas moléculas até formar indivíduos e organismos primitivos. Esses organismos primitivos foram evoluindo, formando os mais complexos. Uma coisa bem resumada sobre o Big Bang. Espero que você se lembre o que é. Criacionismo é uma divindade, um ser divino, religioso, criou todas as formas de vida na Terra, mas, de novo, esse criacionismo é o menos utilizado, menos acreditado, por causa da teoria da evolução que nós estamos estudando, e nós vamos ver por que o criacionismo foi meio que combatido, que ele não é tão utilizado assim, mas nós não podemos ter um fato científico para comprovar a ineficiência do criacionismo, porque ninguém explica a existência ou a não existência de um ser divino. Porém, outra vez, meu celular tocando, hora de tomar remédio, mas eu já tomei remédio. Porém, como eu estava falando, nós cientistas, nós biólogos, não estamos preocupados com a existência ou não existência de um ser divino, tá? Nós só explicamos o porquê das coisas com base em fatos científicos. E o terceiro é a panspermia. Não sei se eu cheguei a falar com vocês quando a gente estudou, mas a panspermia é a teoria de a vida ter surgido no espaço e ter chegado na Terra por meio de um meteoro, porque já foi comprovado que bactérias e organismos primitivos conseguiam suportar viagens intergalácticas, viagens cósmicas, e já foi encontrado resquícios de bactérias e meteoros que caíram na Terra. Tá? Número 2. Aí você só escolheu uma dessas três que eu falei, fica um tempão falando e escrevendo. Número 2. Você já refletiu sobre as principais perguntas da humanidade? A resposta é sim, se você já refletiu, ou não, se ainda não refletiu. Todas as espécies passam por alterações ambientais ao longo das suas vidas, porém seu genoma só se modifica por meio da recombinação de genes que podem gerar variações em suas características e assim determinar indivíduos mais resistentes ao ambiente em que vivem. As primeiras ideias evolucionistas surgiram em tempos remotos, porém somente em 1809 a teoria publicada sobre o sistema de evolução biológica, denominada Lamarckismo. Nela, Jean-Baptiste Lamarck explicava que as espécies atuais são resultado de várias transformações sucessivas. Então, tem ali um organismo primitivo, foi evoluindo até formar um peixinho, o peixinho foi evoluindo até formar os primeiros lagartinhos, os lagartos evoluíram a formar os primatas evoluíram a formar os seres humanos. É meio complicado dizer isso, né? Mas tudo bem, a gente vai entender mais pra frente. 3. Ao caminhar por uma floresta, você pode imaginar que espécies que habitam podem ter passado por muitas transformações no decorrer da sua existência. Será que as características da espécie que existem hoje são as mesmas de 1000 anos atrás? Então, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Respostinha. Pode ser que sim, pode ser que não. As espécies podem se adaptar de diversas formas, alterando ou não as suas características. Nem sempre as espécies se adaptam alterando suas características, tá? Existem espécies que se adaptam por elas mesmas, são independentes. Agora, finalmente, entramos em Lamarck. Página 18, o uso e o desuso segundo Lamarck. Primeira coisa, Lamarck postulou duas teorias. A primeira teoria do uso e desuso e a segunda teoria da lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Tá? Vamos entender como é que essas teorias funcionam.
As modificações que os seres vivos experimentam ao decorrer do tempo obedecem uma tendência natural. Seu grau de complexidade aumenta desde o momento que nascem, há uma interação das espécies com o ambiente. Sublinha. Lamarck defendia que quando houvesse uma alteração ambiental, o corpo de uma espécie poderia sofrer alterações por aumentar ou diminuir o uso de algumas de suas características. Então, a lei do uso e desuso, você aumenta ou diminui as características com base no que você as utiliza ou no que você as não utiliza. Se você utilizar muito, você vai ter um aumento nas suas características, vai ficar mais forte, possivelmente. E se você não usar muito, essa característica ela vai atrofiar e você vai deixar de ter. Número 1. Um exemplo clássico utilizado na maioria dos livros de ciências é a relação entre o modo como as girafas alimentam o tamanho do seu pescoço. Converse com seus colegas e observe a imagem. Agora, descreva o que poderia ter acontecido ao longo da evolução com as características dessa espécie. Segundo a teoria que Lamarck desenvolveu, cite qual seria a característica mais antiga e qual o motivo do provável sua alteração. Enfim, dessa pergunta toda grandona, o que nós temos que entender é, de acordo com a teoria de Lamarck, existiam espécies de girafa com pescoço grande e existiam espécies de girafa com pescoço pequeno, pescoço curto. Girafas com pescoço curto estava acabando a alimentação da girafa com pescoço curto, por isso elas precisavam sempre esticar o pescoço cada vez mais para poder conseguir chegar à copa das árvores. Por isso, essas girafas de pescoço curto se igualaram às girafas de pescoço longo e assim as duas espécies conseguiram sobreviver no ambiente. Então, o ambiente, por ter acabado a alimentação das girafas de pescoço curto, elas esticavam cada vez mais o pescoço, aumentando o uso dessa sua característica, da característica do pescoço. Aumentou o uso, assim elas se igualaram às girafas de pescoço grande e conseguiram continuar preservando a espécie, ok? É isso que Lamarck postulava. Agora, dessa forma, a teoria lamarckiana da progressão postulava que, sublinha, conforme ocorresse uma mudança no meio ambiente, as espécies passariam a ter uma nova necessidade. Assim, a alteração física seria desenvolvida, então a nova característica seria transmitida às novas gerações, caso as condições ambientais se mantivessem e acabaria sendo fixada na espécie. A partir desse pensamento foi nomeada a lei de transmissão dos caracteres adquiridos. Então, a girafa de pescoço curto usou o pescoço para atingir a copa das árvores, se reproduziu, gerou descendentes e os descendentes dessa girafa já nasceram com o pescoço grande. Só que, essa teoria existe uma grande falha. Vamos supor que eu seja uma pessoa absurdamente forte de academia, que eu malho o dia inteiro, que eu tenha músculos sobressaindo do meu corpo todo, e eu tenho um filho. O meu filho, ele vai nascer bombado de academia porque eu sou bombado de academia? Não. Então, esse é a grande falha nessa teoria, que Lamarck postulava que todas as características seriam transmitidas, né, de acordo com a lei do uso e desuso. Mas, já acabei de falar para vocês a grande falha. Então, vamos tomar cuidado com os conceitos de Lamarck. Embaixo, sublinha. Uma espécie carrega o código genético com várias características e aqueles que determinado indivíduo expressa podem favorecer ou prejudicar sua sobrevivência em determinadas condições ambientais. Ponto, botei como observação. As espécies, elas naturalmente carregam em seu genoma as características. Então, por exemplo, se existia uma espécie de girafas com um pescoço curto e outros com pescoço longo, já estava em seu genoma que algumas iriam demonstrar características de pescoço curto e outras iriam demonstrar características de pescoço longo. Só que as características de pescoço longo favoreceu as girafas a se manterem no ambiente melhor do que as de pescoço longo, melhor que as de pescoço curto, porque as de pescoço longo teriam mais oferta de alimento e poderiam deixar mais descendentes. No caso que exemplificamos, algumas girafas carregavam características de pescoço alongado que facilitavam sua alimentação e dessa maneira sobreviveram aquelas que expressavam esse caractere. Eu não sei se ficou muito claro para vocês no modo que eu expliquei, porque eu gaguejei bastante, né? É porque parece até um trava-língua e meu pensamento ali tá mil, aí confundo um pouco as coisas, mas a gente volta isso tudo numa aula ao vivo, tá? Não se preocupe. E depois, página 19, entrando em Darwin.
Charles Darwin e sua viagem a bordo do HMS Beagle, em inglês HMS Beagle. Charles Darwin, neto de Erasmo Darwin, foi o primeiro estudioso a escrever um tratado sobre a evolução nas últimas décadas do século XVIII. Logo depois, no início do século XIX, o naturalista Lamarck publica sua filosofia zoológica com as condições já relatadas aqui. Porém, antes de Charles Darwin descrever sua teoria da origem das espécies, ele estudou a teoria de cerca de 20 autores que falavam de alguma forma sobre evolução. Então, Lamarck, não posso te dizer que Lamarck está totalmente errado, porque Lamarck consegue explicar algumas coisas sobre a natureza, tá? Eu só posso te dizer que as teorias de Lamarck são menos aceitas e as teorias de Darwin são mais aceitas. Número 1. Você pode fazer ou não. Alguma história de pessoas de sua família já te inspirou você a estudar ou trabalhar sobre algo no futuro? Faça uma entrevista com algum membro da sua família e destaque a admiração em você e conte sobre seus colegas, sobre como gostaria de trabalhar na área em que sua familiar trabalha e por quê. Para mim não tem, porque eu sou o primeiro professor da minha família, não tem professor da minha família. Eu sou a primeira pessoa também que fiz faculdade na minha família, né? Tem isso também, ninguém tem muito estudo. Então não tem assim uma pessoa que eu me inspirei, não. Só sou eu mesmo, eu por mim mesmo. Mas se você tiver, bota aqui, escreve quem você se inspira. Ah, eu quero ser, sei lá, bombeiro porque meu pai é bombeiro. Ah, eu quero ser médica porque minha mãe é médica. E por aí vai. Charles Darwin inspirou-se nos estudos de seu avô e conseguiu avaliar todo o conhecimento sobre o assunto de seu interesse, a evolução e a origem dos seres vivos. Ele também teve uma importante ferramenta de estudos, uma longa viagem ao redor do mundo. Essa oportunidade surgiu após o convite de acompanhar o capitão do navio chamado HMS Beagle, de 1831 a 1836. Essa viagem passou por vários lugares e foi revolucionária. No decorrer da jornada, Darwin pôde observar vários fenômenos geológicos e biológicos. Enquanto a expedição acontecia, outras expedições criacionistas, lembra criacionistas, aquela que acreditam numa divindade? Percorriam vários lugares em busca de explicação sobre o funcionamento do mundo animal. Foi dessa forma que esse jovem cientista britânico mudou o pensamento sobre a origem da natureza. Então aqui existiam tanto as teorias criacionistas quanto as teorias evolucionistas de Lamarck e Darwin, disputando para saber qual seria mais aceita. Sublinha. A grande contribuição desse naturalista foi descobrir de que forma a evolução acontece. Então, Darwin ele explicou de que forma que acontece a evolução. Tá? Embaixo mostra o trajeto dele, que ele fez no navio. Por 5 anos ele percorreu esses locais todos, dando ênfase onde está escrito Galápagos, ali à esquerda da Bahia, tá? Do outro lado da Bahia. A Bahia está de um lado e Galápagos está do outro. Que a gente vai estudar o que Galápagos representou de verdade. Página 20, próxima página. Em 1837, Charles Darwin começou a ter dúvidas sobre as características de cada espécie serem imutáveis. No decorrer de sua viagem, sublinha, começou a analisar espécies com características próximas e percebeu que essa semelhança poderia ser justificada pela origem das espécies, por elas possuírem ancestral comum. Então, características semelhantes entre as espécies conferiam a elas um ancestral em comum. Por exemplo, características de felinos, leão, gato, leopardo, características deles, o focinho, os bigodes, o comportamento, indica que eles têm ancestrais em comum. Ok? Isso que ele quis dizer. 2. Quando Darwin passou pelas Ilhas Galápagos, conseguiu observar que pássaros semelhantes, chamados de tentilhões, tinham bicos diferentes. Observe a imagem e descreva qual característica Darwin estava ilustrada. A característica que ele observou aqui foi o formato dos bicos. O primeiro pássaro tem um bico maior, mais grosso. O segundo pássaro apresenta o tamanho diminuto do bico, que é o que está do lado. O tamanho do bico diminuiu, a grossura do bico também diminuiu. Já o terceiro pássaro ele teve um bico bem menor e a grossura também menor. E o quarto pássaro ele tem um bico alongado para frente e mais fino. Essas 4 características de bico evidenciam o modo de alimentação desses animais. Então, de acordo com o formato do bico, cada pássaro se alimenta de um jeito diferente. Isso que Darwin procurou explicar desenhando essas 4 formas.
A teoria da evolução das espécies começou a ser esboçada por Darwin quando o cientista passou a organizar todas as suas observações. Porém, quando ele havia descoberto uma grande quantidade de características e de grande complexidade, chegou a pensar que tudo poderia ter sido organizado por Deus. No entanto, Darwin, por fim, encontrou uma explicação plausível para a modificação das espécies. Então, Darwin chegou a acreditar que a evolução era dada por Deus, por uma força divina, tá? Porém, ele encontrou uma explicação científica para a evolução das espécies, que é a próxima, que é a única teoria que Darwin postulou, que é a teoria da seleção natural, para sublinhar. Em sua nova concepção, a natureza selecionaria indivíduos com certas características que os tornassem mais aptos a enfrentar as mudanças ambientais. Essas características seriam então transmitidas às gerações seguintes, levando à evolução das espécies, teoria conhecida como seleção natural. Então, muito importante agora, para a gente entender o que é a seleção natural de Darwin. Vou ter aqui como exemplo a nova explicação para o pescoço das girafas. Lembra da explicação de Lamarck para o pescoço das girafas? Então, vamos à explicação correta agora de Darwin. Existiam girafas ancestrais de pescoço grande e pescoço pequeno. O genoma das girafas possibilita a ela alterar a variação do seu pescoço, do tamanho do seu pescoço. Algumas possuem pescoço pequeno, outras possuem pescoço grande, tá? Porém, a oferta de alimento das girafas de pescoço curto acabou e só passou a ter alimento nas copas das árvores. Por isso, o ambiente ficou escasso de alimento. Então, as girafas de pescoço longo conseguiam se alimentar na copa das árvores, as girafas de pescoço curto não conseguiam, resultando na morte das girafas de pescoço curto. Se elas morriam, não deixavam descendentes, por isso ocorreu a extinção da espécie de girafas de pescoço curto. Porém, as girafas de pescoço grande continuaram se alimentando da copa das árvores, e essa característica de pescoço longo conferiu a ela melhor adaptação ao ambiente, e essa melhor adaptação deixou elas a gerar descendentes, e esses descendentes passaram a ter as características de pescoço longo iguais a dos pais de pescoço longo. Então, ela manteve a característica de pescoço longo, deixando espécies de girafas apenas com pescoço longo. Essa é a real explicação, baseada em fatos científicos, do que realmente acontece na natureza sobre o que acontece com as espécies, que é chamada de teoria da seleção natural, tá? Espero que todos tenham entendido. E essa transmissão é dada pelos genes, coisas que nós já estudamos quando nós estudamos sobre o Mendel. Após escrever seu livro A Origem das Espécies, Darwin elogiou Lamarck por ter contribuído para sua pesquisa ao ter divulgado o conceito de evolução. Obrigado pelos estudos, Lamarck, mas a minha teoria é que é aceita. É importante lembrar que não foi Darwin que refutou a teoria das características adquiridas. A descoberta por Mendel dos mecanismos de hereditariedade e de genética mobilizou o posterior reconhecimento de que Darwin precisava completar sua teoria. Então, Mendel ajudou também Darwin a escrever sua teoria de seleção natural, tá? 23 minutinhos de aula, ficou até maior do que eu achei que ficaria a aula, mas eu fico por aqui, tá? A gente se encontra numa aula ao vivo corrigindo os exercícios do capítulo passado. Tchau, tchau. Um abraço em todos.